Boa noite a todos. Estão todos bem, né? Muito, muito bom. Gostaria de agradecer, né, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, porque é muito gratificante para aprendermos um pouquinho mais, né? Mesmo nestes momentos de isolamento social, de quarentena, a gente não deixa de buscar meios de continuar estudando, de continuar buscando aprender o Evangelho do Cristo. Porque é muito fácil falar assim, que nós devemos seguir com o Cristo, mas é preciso entender que essa frase quer dizer seguir com os ensinamentos do Cristo em nossos corações e na prática do dia a dia. E tem muitas pessoas que ainda não compreenderam que é dessa maneira. Então, estes estudos que nós fazemos assim, nas casas religiosas, e em particular, nos ajudam para aprimorar, para lembrar dos ensinamentos do Cristo e buscar a sua prática no dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos. E agora, em momentos de quarentena, nós não deixamos de ter recursos, de estar também entre nós online, né? Fazendo esse estudo online, também conversando com os parentes e amigos online. Então nós devemos sim aproveitar esses momentos, é muito gratificante. Então vamos lá, o capítulo que eu escolhi para nós trabalharmos hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Por que eu escolhi esse capítulo? Justamente por causa do momento atual, porque ele, além de vários outros ensinamentos do Evangelho, né, mas ele tem uma particularidade aqui no item 12 que nos auxilia a entender este momento, e eu ainda vou buscar complementar com o item também flagelos destruidores que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Tanto que eu já vou até ler, primeiramente, esse item que é o Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, item 12. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o ser humano não pode evitar, outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos. Ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira, sobre aqueles males que não podemos evitar. É, pois, evidente que o ser humano é o autor da maioria das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. O que ele está querendo nos dizer aqui? Muitas coisas que nós já sabemos, que a maior parte dos males que a humanidade passa é por nossa própria causa. Até muitos flagelos destruidores que acontecem na Terra, vamos recapitular o que são flagelos destruidores. São essas circunstâncias que a natureza promove que acabam destruindo alguma parte do planeta ou que acabam levando vidas coletivas assim de um determinado ponto do planeta, como por exemplo, às vezes, né, o mar fica revolto e vem toda aquela avalanche de águas em cima de um ponto específico de uma cidade, por exemplo. Acaba acontecendo esse acidente e acabam desencarnando ali pessoas coletivas. Ou talvez foi um terremoto que provocou, ou foi um vulcão que provocou. Esses são os flagelos destruidores, flagelos naturais que nós conhecemos. Porém, muitos deles, e nós podemos classificar também, este pelo qual nós estamos passando. É um flagelo natural, não é? Ele é provocado naturalmente pela natureza, conforme nós vamos então intercedendo ou interagindo com ela. Por que esse vírus de repente ele se levantou contra nós? Porque o ser humano ele não se contentou só com aquela carne animal que nós já estamos acostumados. Ele também busca outras, vou até falar no sentido que é como as pessoas buscam, tipo iguarias, e acabam também fazendo de alimentação animais que não são próprios para isso. Por exemplo, o cachorro. Nós sabemos que o coronavírus está no cachorro já há décadas. É natural dele. Tem ali no cachorro. Tanto que se nós observarmos a vacina para cachorro, essa vacina também é para o coronavírus.
Mas nós sabemos que tem parte do mundo onde o cachorro é uma iguaria alimentar e as pessoas se alimentam. Aí o que acontece? Nós acabamos então contraindo esses vírus desses animais. Tanto que nós sabemos que esse tipo de vírus vem de animais como estes. Então, como diz aqui, ó, a maior parte dos males que acontecem na humanidade são provocadas por nós mesmos. Tanto que até nesse ponto do planeta agora proibiu esse tipo de alimentação que era feito lá. Proibiram por causa dessa pandemia. Porque de certa forma eles perceberam que pode ter vindo dali, porque tudo indica que foi dali, dessa espécie animal. E aí então o ser humano com o tempo, se não vem esses flagelos, essas dificuldades, ele não se conscientiza de como que deve agir na Terra, de que deve melhorar, de que deve primeiramente atentar para o lado moral, para como ele lida para com o semelhante e para como ele lida para com a natureza. Então é preciso que venham essas dificuldades, esses flagelos que nós vamos encontrando em nossas convivências, em nossas vivências, existências, para que nós possamos refletir. E também não deixa de ser, digamos assim, um auxílio para a transição que está por vir. Porque com isso também nós sabemos que existem os desencarnes coletivos. E não é só, como muitos flagelos destruidores, que acontece em um ponto só do planeta. Ele abraçou o mundo inteiro. Olha só que interessante. Esse flagelo natural, consequência das nossas ações, catou o mundo inteiro. As consequências são no mundo inteiro. O mundo inteiro está sentindo as consequências. Não é assim? Então, são aprendizados que ao mesmo tempo também é uma renovação. Acontecem os desencarnes, são tristes, são entes queridos, são amigos, são seres humanos, mas nós sabemos que também é necessário que isso aconteça, que o desencarne aconteça. A morte física um dia vai chegar para todos, para que haja essa transição, para que voltemos para o mundo espiritual. E aí então esses flagelos, eles causam uma mudança maior. E quando a gente desencarna e volta para o mundo espiritual, quando a gente reencarna novamente, nós reencarnamos com novos ares, com novas ideias. Por exemplo, na época de Moisés, nós buscamos lá na história, e nós percebíamos que Moisés teve muita dificuldade com aquele povo que saiu do Egito, que era escravizado há mais de 40 anos, que a dificuldade deles então era o quê? Era o fato de que eles estavam acostumados com um trabalho escravo. E aí, a partir do momento que eles ganham a liberdade, Moisés teve dificuldade para mostrar esse outro lado para eles. E muitos destes, então, só mudaram a forma de viver, encontraram novos paradigmas e novos modos de conseguir conviver com as outras pessoas, de trabalhar, de conseguir um novo estilo de vida, depois que desencarnaram e reencarnaram de novo. Porque até aquela fase, mesmo com 30, 40 anos, acostumados só com a escravidão, depois eles só sabem ser escravos, só sabem trabalhar daquela maneira. Então fica aquela ideia em nossas mentes. É por isso que tem muitos aí que têm dificuldades de sair de uma perspectiva de vida. E aí então a espiritualidade, age em prol de nós todos e nos auxilia de alguma maneira. Como o caso que nós estamos passando agora, essa pandemia. Ela vem para, sim, resgatar alguns, o desencarne coletivo, e para os que ficam, um momento de reflexão, para que possamos entender o momento, refletir sobre o que está acontecendo, refletir sobre os nossos atos. E foi principalmente esse detalhe sobre reflexão que também esse capítulo nos ajuda, porque ele vem falar sobre pedir e obtereis, qualidade da prece, eficácia da prece e ação da prece. É um dos momentos que nós estamos observando as pessoas praticamente ajoelhando e orando, e pedindo pela humanidade, e pedindo perdão. Muitas comentam se é castigo de Deus. É o que nós estamos vendo agora. Mas, assim, nós sabemos que não são castigos, mas ensinamentos. Ensinamentos que são doloridos para todos nós que estamos aqui na Terra. Sabemos disso. Dói para todos. Imagina, não é fácil essa coisa de isolamento social, de ficarmos isolados em nossas casas. Nem para o pessoal mais maduro também não é fácil. Imagina ficar, chega na sua velhice
Seria bom passear, seria bom visitar os amigos, visitar os parentes, sentir o sol, sentir o vento, poder cheirar as flores em uma praça pública, por exemplo. Agora não, tem de ficar em quarentena, porque são os grupos de riscos. Então isso aí é dolorido para todos nós. Mas então, como eu disse, pedi e obtereis. Que nós possamos entender que é um momento de pedir sim. Pedir para que a espiritualidade possa nos auxiliar com mais o quê? Com mais consciência, com mais entendimento de como que funcionam as coisas, com mais evangelho, para que a espiritualidade amiga esteja ao nosso lado, nos intuindo, para nos direcionar a consertar os nossos erros. Devagar, é claro, a irmos entendendo que a moral ela é o parâmetro para tudo na vida. Mesmo que aquelas pessoas que usam a moral são o quê? Buscam tratar o outro de igual para igual, fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito, respeita, valoriza o outro, mas o outro nem sempre devolve assim, é ingrato, muitas vezes nos lesa, mas isso não é motivo para que saiamos da moral, tal qual o Evangelho nos ensina. É melhor que sejamos prejudicados do que prejudicar. Quando nós vamos entendendo isso, e que tudo é passageiro, que tudo é efêmero, nós vamos conseguindo viver de uma forma menos amarga, até mais alegre. Por quê? Tendo essa compreensão, nós elevamos a nossa fé. Elevamos a nossa fé, confiamos mais em Deus. Tendo mais confiança em Deus, todos os dias nós levantamos com gratidão mesmo em nossos corações, porém também esperança de dias melhores. Porque não é só sofrer, não, porque muitos dizem que o mundo é só de sofrimento, é só de angústias e só de decepções. Não é bem assim. Pode acontecer? Pode. Praticamente quase o tempo todo, porque nós buscamos fazer isso na vida dos outros quase o tempo todo. Quase o tempo todo nós estamos sendo ingratos com alguém. Quase o tempo todo nós estamos prejudicando alguém. Quase o tempo todo no trânsito nós estamos xingando alguém. Nas nossas famílias, não valorizamos os pais como deveríamos, não educamos os filhos como deveríamos. Então é por isso que a maior parte dos sofrimentos que nós recebemos vem do quê? Do que nós estamos doando para o outro. Então são as consequências do nosso livre-arbítrio. A justiça divina vem e nos cobra, nada mais natural. Mas nós podemos ter mais felicidade? Podemos, trabalhando a honestidade. Aí sim, nós vamos ser mais felizes. Por quê? Porque eu acho que a maior felicidade que nós podemos ter nessa terra é da consciência tranquila. Isso eu acredito. Mesmo que no momento estejamos com dores físicas, dores morais, mas pelo menos estando com paz na consciência, isto é uma felicidade que poucos praticam, mas que ela nos revigora, que ela faz então com que nós entendamos realmente o que é necessário neste mundo. Paciência, amorosidade, fraternidade, respeito ao semelhante e muitas vezes Deus, para mostrar para nós que é isso que vale a pena em um mundo no qual tudo passa muito rápido e que nada é nosso, mas que nós podemos administrar para um bem comum, Deus faz com que aconteçam essas coisas para nos frear um pouquinho e nos dizer assim, olha, calma um pouco, tal qual um bom pai, uma boa mãe, chega então em seus filhos e diz assim, calma meu filho, não é assim, vamos conversar, vamos ver de uma outra maneira, porque assim não dá, não é certo, assim não é saudável. Então, assim como os pais intercedem na vida dos filhos, os bons pais, os que não bajulam, né? Porque hoje está difícil, mas os que não bajulam, que realmente educam, eles fazem semelhante ao nosso Pai, ao nosso Deus. Que Ele vem sim, se for necessário, Ele nos barra, Ele nos para. Ele nos coloca em nossas casas e diz assim, fica aí agora. Se você sair pode ter consequências. Fique aí agora e pense um pouquinho sobre a sua vida. Pense como que você está lidando no seu trabalho, na vida cotidiana lá fora. Pensa na sua família, como que você está interagindo com ela, agora que você vai estar mais junto com ela, pensa um pouquinho mais, peça perdão por alguma coisa, converse sobre coisas que acontecem e que você acredita que não está saudável aí dentro do seio familiar.
Então sim, que nós possamos pedir para obter. Só que lembrando, nós devemos pedir que a espiritualidade nos auxilie na aquisição de conhecimentos, principalmente conhecimentos evangélicos, e não só como as pessoas buscam no mundo, apenas conhecimentos terrenos. Então, como eu estava dizendo, vamos pedir sim, mas pedir que a espiritualidade nos auxilie principalmente em conhecimentos de Deus, das leis de Deus, os conhecimentos que o Cristo veio nos trazer, que a espiritualidade nos intui nisso, para que a gente, além dos conhecimentos terrenos, a gente tenha parâmetro para viver bem nessa terra, respeitando uns aos outros, valorizando uns aos outros, porque a ação da prece em nossas vidas é o que nos revigora, é o que nos alimenta, espiritualmente falando, porque é o que nós somos, espíritos imortais. Nós não somos este corpo aqui, nós simplesmente estamos pilotando ele, dirigindo ele. Ele nos foi simplesmente emprestado. Mas aqui dentro tem um espírito imortal, um espírito que busca conviver com os outros, aprender as leis da vida, aprender as leis de Deus e aprender a ser melhor, mais amoroso, mais fraterno, mais piedoso. E com isso ele vai conseguindo a sua identificação com Deus. Não está escrito que nós somos criados a semelhança de Deus, não é? Que eu esqueço como que está escrito, mas diz que nós somos criados à semelhança de Deus, não é isso? Algo parecido? Nós fomos criados assim porque somos filhos de Deus. Nós, então, somos aqueles que devem caminhar para Deus, nos identificar como Deus o é. Tá certo que nós não vamos alcançar a perfeição de Deus, mas uma perfeição aproximada nós podemos alcançar sim. Nós podemos sim porque somos seres perfectíveis. Tem pessoas que vivem no dia a dia, passam as suas dificuldades, erram e dizem assim, eu sou assim mesmo, eu nunca vou melhorar. É o que as pessoas dizem. Lê do engano. Todos nós temos condições de melhorar, de aprender mais, de superar as nossas dificuldades, de sermos mais pacienciosos, mas é preciso entender que devemos buscar essa força de Deus, da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda e, em sequência, de nós mesmos, caminhando nessa terra, na horizontal, alcançando os nossos semelhantes e aí então, entendendo nessa perspectiva, nós temos sim o auxílio divino em nossas trajetórias. Eu vou só ler o parágrafo seguinte que complementa um pouquinho sobre isso. Não é menos certo que essas misérias são resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Está falando de quais leis? Das dos homens? Está certo que nós devemos obedecer às dos homens também, mas principalmente de quem? De Deus. Principalmente de Deus. Aí então aqui está escrito, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos. Olha aqui, e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças, etc. Então, já chegando assim ao final, nós precisamos entender que os ensinamentos evangélicos, evangelhos do Cristo, estão para nos auxiliar a sermos menos Hilda, aquela Hilda lá do Alvorada Cristã, de Chico Xavier, na qual nós vemos uma criança egoísta, orgulhosa,
porque tinha tudo ali para ela, então ela humilhava uma garotinha que ia lá vender docinhos. E a mãe dela dizia assim: Hilda, não faça isso, você não sabe o dia de amanhã. E nós realmente não sabemos o dia de amanhã. É por isso sim que o Evangelho busca nos ensinar a viver o dia de hoje, mas com precaução, prudência, buscando as leis de Deus como parâmetro. Nos aproximando dessas leis, nós não vamos temer vingança, nós não vamos temer males. Por quê? Porque nós estamos buscando fazer o que é certo e estamos então com paz na consciência. Eu gostaria de complementar com o livro Palavras de Vida Eterna, porque este momento ele não é fácil para todos nós. Por isso que, como eu disse, eu escolhi o capítulo Pedi e Obtereis. Vamos pedir, vamos fazer as nossas orações, vamos alcançar a espiritualidade amiga para que ela interceda por nós e busque nos dirigir, nos encaminhar para que nós tenhamos mais fé na vida, mais fé em Deus, mais fé em nós mesmos e que possamos mudar os nossos propósitos, que antes egoístas, orgulhosos e vaidosos, e que possamos traçar uma caminhada mais humilde para todos nós. E por isso que eu separei esse item que vem falar sobre o item 124 do livro Palavras de Vida Eterna. Permaneçamos fiéis. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Paulo. Num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Vou parar aqui. Atribuições. Todos nós temos as nossas atribuições como filhos de Deus nessa terra, temos o nosso ministério e nós temos de entender que estamos aqui para um bem comum, para auxiliar, para educar e também para sermos auxiliados. Que possamos compreender dessa maneira, que possamos abraçar o nosso ministério que nos cabe e fazer a nossa parte, se é como pai, se é como filho, se é como trabalhador, se é como estudioso, não importa, que eu entenda, eu estou no mundo para contribuir para que ele seja um pouquinho melhor, é para todos, não é só para a minha família, não é só para os meus. E quando eu compreendo isso, de uma coisa eu tenho certeza, eu vivo melhor nessa terra, eu sou mais amparado e ao mesmo tempo eu estou um pouquinho mais, como que a gente fala, desapegado do mundo, mas estando no mundo e trabalhando no mundo para que ele seja melhor. Paz, misericórdia, amor e fraternidade para todos nós. E vamos seguindo juntos. Um abraço para todo mundo. Obrigada.